Senhoras e senhores, que satisfação enorme recebê-los neste lindo ano de 2017, que já começou há algum tempo, na verdade. Meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, sou engenheiro de redes de computadores com foco na área de segurança, e esse é mais um vídeo da série Segurança em Redes de Computadores. Comemorando hoje nosso primeiro vídeo do ano, olha que coisa linda. Primeiro vídeo do ano, um ano que vai ter um monte de novidade, tanto aqui no YouTube como outros projetos dos quais eu gostaria muito que vocês participassem e vem mais informações aí durante o ano. Também uma mudança com vídeos mais curtos, né? Esse ano a ideia é fazer vídeos mais curtos e divididos em partes. Então a parte 1 hoje é sobre Denial of Service, o DOS, a negação de serviço. Esse assunto que anda de mãos dadas com o DDoS, o Distributed Denial of Services, e de fato nós vamos tratar esses dois, começando hoje na parte 1 com o que é e como funciona cada um deles, DOS e DDoS. Nas demais partes que vêm aí no decorrer do ano, a gente vai falar sobre outros temas relacionados a DOS, sobre motivação, sobre tipos de ataque. Cada ataque vai ter um vídeo dedicado só para si. A gente está falando aí de ataques como o HTTP Flood, o SYN Flood, o UDP e ICMP Flood, o Slow Loris, o Ping of Death, e por aí vai. Ataque fora de estado, uma loucura, muita coisa interessante vindo por aí. E por enquanto é isso, parte 1, o que é e como funciona, Denial of Service e DDoS. Por favor, deixe seus comentários aí sobre o que vocês acharam desse formato um pouquinho mais curto, para ficar mais fácil a navegação. Vamos lá! E é neste espírito de vídeos mais curtos que eu trago para vocês a primeira agenda do ano para falar de DOS e de DDoS. Então começamos com DOS, o que ele é, como é que ele funciona, exemplos da vida real, exemplos de redes de computador, para depois falar de DDoS, o que ele é e como é que ele funciona, e a gente para por ali e vamos lá dar início então, senhoras e senhores, apertem os cintos que vai começar. E a gente começa falando sobre a forma mais pura deste ataque, que é o Denial of Service. A forma mais pura, não é distribuída, ela é simples, é o Denial of Service tradicional. O que é isso então? Vamos começar com uma definição. Qual que é a definição de DOS? É uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para seus utilizadores. Como assim, Marcos? Por favor, explique um pouco melhor. Vamos lá. É uma tentativa de tornar os recursos indisponíveis. Para quem? Para os reais utilizadores deste sistema. Como assim, Marcos? Vamos lá, mais um exemplinho para elucidar então o que a gente está falando aqui. Esse aqui é tu. Tu que está vendo esse vídeo, esse aqui é tu. E tu mora numa cidade muito pequena do interior, onde só tem um caixa automático. Pois bem, hoje é dia 30 do mês e é o dia do vencimento do pagamento da luz. Então tu tá ali com a tua continha bonitinha para pagar, chegou aqui na frente do caixa e aí tu percebe que já tem alguém lá. O seu João já está lá usando a máquina. Acontece que o seu João é uma pessoa daquelas que ninguém gosta. Arrogante, chata, convencida, ego muito grande. Ninguém gosta do seu João nessa cidade. Só que o seu João, ele também não gosta de ninguém na cidade. Então esse dia o seu João ele resolveu sacanear. Ele resolveu levar não somente a sua conta, como ele decidiu tirar extrato, ele quer mudar a senha, ele quer imprimir cheque, ele quer ficar brincando de apertar os botõezinhos aqui, porque ele está a fim de zoar. O seu João ele não está feliz com a cidade. Acontece que enquanto o seu João está ali brincando com a máquina, o tempo está passando, tu percebe que atrás de ti uma fila vai se formando, pessoas vão começando a chegar, e a máquina está ali, indisponível. Pois bem, esse é um tradicional caso de DOS, onde o recurso, nesse caso o próprio ATM, a própria máquina, ela está indisponível, porque só um indivíduo está utilizando para seus utilizadores, que são as pessoas que deveriam de fato estar usando, a comunidade, a cidade inteira. A cidade inteira não consegue usar e por isso está triste, porque o seu João ele está causando um denial of service.
Pois bem, dessa vez o seu João está fazendo isso de uma forma arbitrária, intencional. Acontece que algumas poucas vezes um DOS ele também pode ser não intencional. Por exemplo, vamos supor que essa aqui é a Dona Ana. No auge dos seus 75 anos, Dona Ana levou sua conta de luz para pagar. Só que ela não sabe muito bem colocar o cartão, ela não sabe muito bem onde é que tem que apertar e cancela e começa de novo. Tá ali ela já 15 minutos, 20 minutos e a fila também se formando. Dona Ana não é uma pessoa do mal, ela não está causando um DOS de uma forma proposital. É não intencional, de fato. Então o fato aqui é o seguinte, um DOS ele pode ser intencional, como ele pode ser não intencional, um ataque de DOS. A grande verdade para o nosso mundo é que a grande maioria das vezes ele é intencional. Ele é de fato não a Dona Ana, mas ele é sim o seu João. É o seu João causando na cidade. Esse é um exemplo de DOS, onde a gente está tornando os recursos indisponíveis para seus reais utilizadores. É relativamente fácil para a gente adaptar essa historinha do caixa eletrônico para um cenário de vida real, DOS para redes de computadores de fato. E aqui a gente traz de novo o nosso amigo João, odiado pela cidade. E João tem um filho, olha que coisa bonitinha, João tem um filhinho aqui, pequenininho. Só que seu João está muito bravo porque o seu filho está tirando notas horríveis no colégio. E ao invés de educar seu filho, João resolve colocar a culpa na escola. Na escola, filho do João. Não que isso aconteça com frequência de culpar professores do colégio ao invés de educar os filhos, mas é o que João resolve fazer. Tira a culpa do filho, coloca a culpa no colégio e fala: eu vou atacar o site do colégio e vou tirar ele do ar para que ninguém mais consiga utilizar. Pois bem, João ele é ligado em tecnologia e ele sabe de algumas coisas. Em primeiro lugar, ele sabe que essa conexão que o browser faz aqui com esse servidor é uma conexão baseada em HTTP, na porta 80, e que utiliza como protocolo o TCP, o protocolo de transporte ao TCP. E João sabe que esse é um protocolo chamado ou considerado stateful, ou seja, para cada conexão faz-se um aperto de mão, também chamado de three-way handshake, ou seja, o aperto de mão, onde tu manda um sim, tu recebe um sim-ACK e responde com ACK, tu cria uma conexão. E o protocolo TCP ele é stateful, ele mantém essas conexões numa tabela. João também sabe que esse site, na verdade, ele está hospedado num servidor. E um servidor nada mais é do que uma máquina. E uma máquina tem recursos finitos. Recursos como CPU, recursos como memória, como HD, são recursos finitos. Ele sabe que o TCP ele mantém uma tabelinha na memória com as conexões que são stateful. Então essa na verdade é a memória. E essa tabela ela tem um limite. E vamos supor que para esse colégio que não investe muito em tecnologia, seja 1000 conexões, a quantidade máxima que esse servidor consegue aguentar, sua memória. Pois bem, se o João investiu uma nota federal em um computador bom, um computador forte, poderoso, poder computacional muito forte, ao invés de começar uma conexão TCP, uma só, como seria de praxe, ele começa a metralhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conexões para aquele site. E o site aqui no servidor começa a receber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E começa a popular sua tabelinha TCP, dizendo, olha, conexão 1 veio lá do IP X. A conexão 2 veio lá do mesmo IP, mas tudo bem, conexão 2, conexão 3, conexão 1000. De repente a gente esgotou essa tabela com 1000 conexões. E o poder dessa máquina, que é finito, acabou de ficar cheio. Agora, qualquer um dos pais, estudantes, quem quer que seja, que tenta acessar esse site, não consegue. Por quê, senhoras e senhores? O que seu João acabou de fazer aqui foi um Denial of Service, onde ele utilizou todos os recursos desse servidor, no caso aqui a memória, deixou indisponível para todos os utilizadores legítimos desse site. A sequência dessa série, a parte 2, 3, 4, etc., vai ser focada justamente nesses tipos de ataque, com um pouco mais de detalhe técnico. Falar sobre flood de HTTP, de SYN, de UDP, de CMP, Ping of Death, etc.
tratando exatamente os tipos de ataque com mais detalhes. Por ora, esse é um exemplo um pouco mais realístico de que é um DOS. Pois bem, baseado no que nós conversamos até agora, fica fácil entender o que é o Distributed Denial of Service, negação de serviço distribuída. A gente traz uma pequena definição para elucidar. Então, um Distributed Denial of Service nada mais é do que uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para os seus utilizadores, 3 pontinhos, de forma distribuída. Ou seja, a gente ainda quer tornar indisponíveis os recursos para quem? Para os reais utilizadores. Só que agora a gente vai usar de uma forma distribuída, com um sorrisinho no final, porque a vida é muito linda. Vamos trazer os mesmos exemplos de antes para elucidar a história. Então aqui estão vocês, de novo, dia 30 do mês, tem que pagar a conta de luz. Só que agora o banco aqui da cidade resolveu investir e ao invés de ter só um caixa automático, agora nós temos 6. Olha que maravilha, 6 caixas automáticos. É o futuro está aqui. Né? Para que fazer pelos sites, dá para fazer pelo caixa. Que maravilha, caixa ATM. Legal. Aí tu percebe que o seu João está lá na máquina ATM utilizando, mas aí tu percebe que na máquina do lado está o filho de seu João, a sogra de seu João, a esposa de seu João, a cunhada de seu João, o neto de seu João. Está todo mundo utilizando os ATMs. E lá ficam eles utilizando por 15 minutos, 20 minutos, o tempo vai passando. A fila transitiva é começando a ficar um pouquinho mais cheia. E mais uma vez a história se repete. Está lá a família de seu João, deixando os recursos, os ATMs, indisponíveis para os seus utilizadores reais, que é a comunidade inteira, de uma forma distribuída. São várias pessoas nesse exemplo fazendo esse ataque. Esse conceito aplicado para o cenário anterior de redes de computadores, aí sim começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê? Porque na prática, uma máquina, um computador em casa, ele tem um poder computacional relativamente limitado quando comparado a um servidor, por exemplo, de um site. Mesmo um site chumbrega como de uma escola, geralmente eles contratam algum serviço, um prestador que oferece esse servidor, né? E ele tem uma capacidade computacional muito maior do que uma máquina, um computador, um laptop aqui do seu João. Mas aí que vem a beleza do Denial of Service distribuído. Porque na prática, o real motivo pelo qual ele é muito mais prevalente do que um DOS, é porque aqui é a união que faz a força. Então, se o seu João quiser atacar o site da escola do filho para tirar do ar, para sacanear, porque ele está chateado que o filho tirou notas baixas, na prática, o que ele vai fazer é o seguinte: até o máximo do poder computacional da máquina dele, ele vai gerar um monte de conexão TCP aqui. Vamos botar aqui, quem sabe, umas 500, né, para ilustrar. 5.000. Faz 5.000 porque eu botei um zero a mais. 5.000, então. Só que esse servidor aqui é o seguinte: esse servidor, a memória dele permite que tu coloque lá 500.000, na verdade. Então são 500K, 500.000 conexões é o que ele aguenta, porque ele é relativamente parrudo. E o seu João não tem poder computacional para fazer isso. Então o que ele faz? Seu João liga para a tia e fala: tia, roda esse script que eu estou te mandando. E quando ela roda o script, a máquina dela passa a atacar aquele computador também. E o sobrinho começa a fazer a mesma coisa. Não obstante, porque agora ele chegou em 15.000 conexões, no total que já são 15.000, o João ele começa a infectar outras máquinas. Ele infecta outras máquinas ao redor do mundo. Pode ser eu, pode ser tu, pode ser qualquer pessoa. Ele infecta essas máquinas. E essas máquinas também começam a mandar 5.000 conexões. Essas máquinas, a propósito, são o que a gente chama de botnet. É uma máquina que está sendo controlada por outra. E o seu João faz isso com mais muitas máquinas. Então vamos botar aqui vezes 600 máquinas que ele consegue infectar, e todas elas estão gerando TCP, Two-Way Handshake com aquele servidor. E aí sim a gente começa a ver essa tabela enchendo de tal forma que ela chegue no seu limite e, de novo, os usuários do bem aqui não conseguem acessar. Porque esse sim foi um Denial of Service distribuído, bem cedido. Os recursos foram utilizados completamente
está indisponível para os utilizadores do bem, utilizadores reais. Então, alguns conceitos interessantes aqui, né? Que é a questão do botnet, que são as máquinas que são infectadas, são máquinas zumbis que estão sendo utilizadas para um mal, sem saberem. Existe muito isso mesmo, de falar, cara, me ajuda, isso se faz por rede social, geralmente, tem site só para isso, para tu falar, galera, faça um ataque agora para o site escolafilhodojoão.com.br, por favor, e vai lá um monte de hacker junto e faz isso aí. O DDoS ele é muito mais realístico do que um DOS e na sequência dos vídeos a gente vai abordar os dois com diversos tipos de ataque. Senhoras e senhores, e assim chegamos ao fim dessa nossa primeira aula de 2017. Hoje a gente falou sobre DOS, DDoS, o que é e como é que funciona cada um deles. Essa foi a parte 1, parte 1, parte 1, parte 1, e por aí vem 2, 3, 4, 5 e por aí vai. A gente vai detalhar DOS, falar sobre DOS e DDoS, falar sobre ataques tipo HTTP Flood, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Slow Loris, Ping of Death, um monte de coisa legal que vem por aí ainda esse ano. Muito obrigado pela presença de vocês aqui até esse momento. Por favor, deem um like aí no vídeo, deixem seus comentários, façam parte do canal, participem, mandem mensagem pública ou privada. Muita gente tem mandando mensagem sobre diversos assuntos, sobre temas técnicos, sobre como se tornar um engenheiro de redes focado em segurança, um consultor de segurança, certificações e por aí vai. Fiquem à vontade, obrigado pela presença de vocês, segue a vida, segue o baile, um abraço e vamos embora.